Você está sendo enganado pelos fatos da sua vida. A conta bancária, o diagnóstico, a rejeição, o desemprego, os problemas familiares. Tudo isso parece tão sólido, tão real, tão definitivo. Mas e se eu te dissesse que, segundo Neville Goddard, os fatos não são a realidade final? E se o verdadeiro dilúvio mencionado na Bíblia não fosse água, mas sim a avalanche de circunstâncias e evidências que tentam convencer você de que nada pode mudar? Nesta palestra extraordinária de 1971, Neville revela um dos maiores segredos da imaginação humana. Você não foi criado para aceitar os fatos, mas para penetrá-los e transformá-los. Foi exatamente assim que ele saiu do exército em apenas 9 dias após imaginar-se em casa com sua família, mesmo quando todos os fatos diziam que isso era impossível. Hoje você vai descobrir por que a maioria das pessoas permanece presa às circunstâncias e como usar a imaginação para atravessar qualquer muro aparente da realidade. Talvez, depois deste vídeo, você nunca mais olhe para os seus problemas da mesma maneira. Quando lemos a Bíblia, pensamos que é um livro antigo, descrevendo coisas que aconteceram há incontáveis anos. Como eu digo, ela é contemporânea. Você lê sobre o dilúvio e pensa: bem, certamente isso aconteceu há incontáveis anos, se é que aconteceu mesmo. Esta manhã, como de costume, liguei o rádio na estação KFAK. Ela transmite dia e noite, 24 horas por dia, só música clássica encantadora. Dá para ler ouvindo música. Há poucas interrupções a cada hora, um boletim de 5 minutos e a previsão do tempo. Entre 9 e 10 horas, sempre há um belo recital de piano, por assim dizer, com as grandes obras-primas interpretadas por grandes artistas, e assim posso sentar com a minha Bíblia e ler enquanto ouço a música. E a única interrupção que tivemos hoje foi um anúncio do Herald Examiner. Eles anunciavam este jornal como o único na nossa cidade que apresenta os fatos, apenas os fatos, sem floreios. Não, sério, apenas fatos puros e simples, todos os fatos. É por isso que devemos comprar esse jornal, porque ele é repleto de fatos. Bem, os fatos inundaram o mundo, como uma enchente. O homem, na verdade, está afogado em fatos. Vitimizado por fatos. É na imaginação que tudo vive, e não na realidade, não nos fatos. A menos que a imaginação penetre os fatos, o dilúvio permanece um dilúvio. Estamos agora no dilúvio. Esta é a inundação. Um homem está na prisão, isso é um fato. E ele sabe que ficará lá por X anos. Isso é um fato. E ele simplesmente espera, e nutre a esperança, de que de alguma forma estranha, conseguirá uma libertação antecipada desse confinamento. Ele nunca usa a imaginação, a não ser de alguma forma violenta para escapar, mas sim para penetrar o fato. Quando, em março de 1943, usando minha imaginação, penetrei o fato de que eu também estava preso no exército. Mas eu não queria fazer parte disso. Então, simplesmente penetrei o fato e me vi na cidade de Nova York, no meu próprio apartamento com minha família. E em 9 dias, eu estava livre, com baixa honrosa, no meu apartamento em Nova York. Então escrevi para um amigo meu, que estava no exército, ele tinha a minha idade. Ele era freudiano, nosso psicanalista profissional, mas Freud era sua base, essa foi a sua formação. E quando escrevi para ele, de fato, sobre exatamente o que eu tinha feito, não usei meias palavras. Contei-lhe exatamente o que aconteceu, como enquanto eu simplesmente dormia na minha pequena cama no quartel, imaginei que estava em outro lugar, e esse outro lugar era um ponto definido no espaço, na cidade de Nova York, no meu apartamento. E o que eu fiz foi sentir a cama. Eu podia sentir as coisas na minha casa. Passei a tocar todos os objetos familiares no meu apartamento e lhes atribuí todos os tons de realidade e toda a vivacidade sensorial, da melhor maneira que pude. E toquei em tudo e parecia real. Depois voltei a dormir e então contei a ele exatamente o que me aconteceu naquela manhã. E então, 9 dias depois, recebi baixa honrosa do mesmo homem que havia indeferido meu pedido. Ele não respondeu à minha carta. Porque em Nova York, ele costumava vir às minhas reuniões, como amigo,
porque estava muito convencido da veracidade do conceito freudiano. Mas ele disse: venho às suas reuniões por este motivo, Neville, nós nos conhecíamos bem. Ele vinha jantar em casa. Eu ia jantar na casa dele. Mas ele disse: venho às suas reuniões porque você transformou meu pão de cada dia na essência da fantasia. De certa forma, gostei disso, disse ele. Mas quando eu ouvia, eu me agarrava à cadeira e firmava os pés no chão para sentir a realidade e a profundidade das coisas. Você quer que eu vá embora com você? Você vai me deixar aqui, onde as coisas são solidamente reais, para que eu sinta o lugar sob meus pés, sinta as coisas ao lado da minha mão e me agarre firmemente, enquanto você tece sua história sobre se deixar levar pela imaginação. Então ele não se deixou influenciar pelos fatos. Então, quando ele saiu? Quando os outros milhões saíram. Então ele permaneceu com seus fatos pelos próximos 3 anos. Eu saí em março de 1943. Ele voltou para casa, na cidade de Nova York, em 1946, desmobilizado, como os outros milhões e milhões de rapazes. Ele não conseguia se desapegar dos fatos. Esta é a inundação, nenhuma outra. Esta é a inundação. Estamos afogados em fatos, vitimados por eles. Agora, será que a Bíblia ensina essa história de como lidar com os fatos usando a imaginação? Certamente que sim. Permita-me levá-lo ao capítulo 27 do livro de Gênesis, o primeiro livro, o livro dos começos. Se você não conhece a história de Isaque e seus 2 filhos, eles eram gêmeos. Deixe-me refrescar sua memória, caso tenha esquecido. A história conta que Isaque teve 2 filhos, ou melhor, sua esposa teve 2 filhos, Rebeca. Mas ele era o pai dos 2 filhos, Esaú e Jacó. Dizem que Esaú era peludo. Ele nasceu primeiro, e Jacó nasceu em seguida, e não tinha pelos. Era completamente sem pelos, enquanto Esaú era coberto de pelos da cabeça aos pés. Mas ele foi o primeiro. Um foi chamado Esaú, e o outro, Jacó, porque nasceu por último e suplantou o outro. Agora nos contam que, quando o pai Isaque estava velho e sua visão estava tão fraca que ele não conseguia enxergar, em outras palavras, ele estava cego, ele disse ao seu filho Esaú: não consigo ver, e meus dias estão contados. Quero que você vá ao campo, caça e traga-me carne de veado bem preparada e saborosa, como eu gosto, carne de veado apetitosa. Nos contaram que Rebeca, que amava mais o seu segundo filho do que o primeiro, ouviu a conversa entre Esaú e seu pai. E então, porque ela amava Jacó e queria que Jacó recebesse a bênção? Pois o pai sente que seus dias estão contados e que agora deve dar a sua bênção a um de seus filhos, e o primeiro deve recebê-la. Então a mãe contou a Jacó o que tinha ouvido e sugeriu: peguemos um dos cabritos do rebanho, matemo-lo, tiremos a pele e a coloquemos sobre você, para que fique com a aparência de Esaú. Esaú discordou e disse: e se meu pai descobrisse? Esse era Jacó, ele disse. E se meu pai descobrisse? E a mãe disse: deixe isso comigo. Se ele descobrir, a responsabilidade será minha. E enviou Jacó ao campo para buscar um cabrito, pois era um cabrito macho, e o trouxe, já bem preparado, para seu pai. Ele se apresentou rapidamente ao pai, que lhe disse: aproxime-se, para que eu possa apalpá-lo, meu filho, e verificar se você é meu filho Esaú ou não. Então Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou, e Isaque disse a Jacó: sua voz é a voz de Jacó, mas suas mãos são as mãos de Esaú, e o abençoou. Mal Jacó havia saído da presença de seu pai, quando Esaú chegou com uma saborosa carne de caça. O pai perguntou: quem foi que veio? Eu já comi. Quem veio? E então, descobriu que era seu filho Jacó, que viera com astúcia e o traíra. Mas disse o pai: eu lhe dei a sua bênção e não posso retirá-la. E bendito seja ele, todos o servirão. Todos o servirão, porque eu lhe dei a bênção e não posso retirá-la. Agora, à primeira vista,
você pode perguntar o que essa história está tentando nos dizer. No mesmo livro, em uma passagem anterior, somos informados sobre a arca. Construa a arca com 3 convéses, o segundo e o terceiro convés. Mas você pensa que é uma construção enorme, gigantesca. Enquanto usa sua imaginação, você não consegue conceber nenhuma construção que pudesse abrigar todos os animais do mundo aos pares, e todos os chamados bons em 7 pares, com comida suficiente para alimentá-los por 40 dias e 40 noites. Ora, você simplesmente não consegue conceber isso. Enfim, essa é a história. Mas existem 3 níveis. O óbvio são os fatos da vida, depois, a interpretação psicológica dessas chamadas histórias e, por fim, a consumação espiritual da história. Então, você tem o nível inferior, o segundo nível e, por fim, o terceiro nível. Eis um exemplo perfeito do segundo nível, e esta sala agora é um fato. Estamos todos na sala. É um fato. Mas suponha que eu não queira estar aqui. Suponha que ela se torne uma prisão para mim? Posso sair dela? Se eu souber como penetrar o fato, se eu souber que sou a arca, que todas as coisas existem na imaginação humana e a imaginação humana e Deus são um, não 2, posso, em minha imaginação, penetrar qualquer parede. Agora, sem pestanejar, num piscar de olhos, posso ficar na rua e ver esta coisa, a plataforma, sem que haja ninguém em frente a ela. Não há problema algum em assumir que estou na rua e olhando da rua para esta plataforma. Mas você pode dizer: bem, o que isso faria? Mas deixe-me fazer isso e sentir a realidade, sentir a solidez da rua sob meus pés e ver este prédio da rua, em vez de olhar para a rua daqui. Se eu fizer isso e der solidez, der realidade, serei compelido a ir até lá. É isso que as Escrituras ensinam. Essa é a minha bênção. Posso penetrar um fato e, penetrando um fato, posso ficar onde eu quiser neste mundo. Então, a promessa é feita. Onde quer que a alma do teu pé pouse, esse lugar te tenho dado. Deuteronômio 11, 24. Não vou fazer uma promessa e não cumpri-la. Eu a darei a vocês, se vocês puderem se firmar nela. Então, eu realmente fiquei no meu apartamento. Eu realmente fiquei naquele andar. Senti a cama, senti tudo e dei vida àquilo. Meu amigo não se permitia dormir em um lugar e presumir que estava dormindo em outro, porque isso é um estado de espírito dividido. Ele não queria se tornar uma pessoa com dupla personalidade e, por isso, queria estar completamente concentrado. Bem, ele ficou bem coordenado pelos 3 anos seguintes, todo confinado num cantinho, no quartel. E por 3 anos ele não conseguiu sair porque, em primeiro lugar, ele não quis tentar, já que eu transformei o pão de cada dia dele em uma ninharia. E por isso ele não respondeu à minha carta. Eu já o lembrei algumas vezes desde então. Por que você não respondeu à carta? Bem, em primeiro lugar, não fez sentido, e eu não acredito, disse ele, que o que você fez tenha sido a única causa da sua demissão. Eles sempre questionam isso. Então eu repito mais uma vez e conto a ele novamente o que aconteceu desta vez. Bem, isso teria acontecido de qualquer maneira. Você faz uma terceira vez, você faz uma quarta vez. Sabe, mesmo se você fizesse 1000 vezes, ele ainda diria: faça mais uma vez? Isso sempre. Sempre acontecerá, pelo menos para eles. Simplesmente não aconteceu porque você fez algo, essas coisas teriam acontecido de qualquer maneira. Eu disse. Então por que vocês analisam as pessoas e deixam as coisas acontecerem? Nós não somos criaturas das circunstâncias, disse um homem que carrega o seu nome. Pois seu primeiro nome é Israel, e o nome de Disraeli é simplesmente de Israel, Benjamim Disraeli. E ele, Disraeli, disse: o homem não é criatura das circunstâncias. As circunstâncias são criaturas dos homens. Ele sabia como criar coisas, tudo em sua imaginação. Então eu disse: você carrega o nome de Israel, mas não aplica a história de Israel. Se ao menos aplicasse, pois essas coisas nos são ensinadas nas Escrituras.
As Escrituras não são história secular. Isto é contemporâneo. Não aconteceu há 1000 anos. O dilúvio está acontecendo, e este é o dilúvio. O mundo inteiro está inundado com fatos como este. Jornais importantes, os vespertinos, o Examiner, e eles se orgulham disso. Eles só publicam fatos. Não os embelezam, sem floreios, apenas os fatos. Portanto, baseie-se nos fatos. O que aconteceu, pelos fatos. E eles viajam o mundo inteiro em busca de fatos assustadores. Não estou negando que ele a matou. Não estou negando que ele recebeu uma sentença de X anos. Mas quando as pessoas me perguntam algo, não me preocupo com o porquê de ter acontecido. O que você quer? E eu simplesmente usarei minha imaginação com carinho para atender ao seu pedido. Não me importa o que te levou a esse estado. Estou aqui simplesmente para te tirar desse estado. O que você quer? Através de todo o rifle, o que você quer? Ele não condenou ninguém, a mulher pega em adultério. Ele não condenou. Então, o que você quer? Vá e não peque mais. Ele não chamou o ato de adultério de pecado. Se ela o chamou, ou eles o chamaram de pecado, ou eu o chamo de pecado. Portanto, não o repita, se você o chama de pecado. Mas pecado é simplesmente saber o que fazer e não fazê-lo. Isso é pecar. Então, se eu descobrir o que fazer, como penetrar um fato, ir além do fato e criar uma condição para mim mesmo e habitar nela, e pensar a partir dela em vez de pensar sobre ela. Pois a grande falácia do mundo é a construção perpétua, a ocupação adiada. Crio em minha mente todo tipo de coisa maravilhosa que gostaria de realizar, mas nunca a ocupo. Não penetro o estado e entro nele de fato, dando-lhe realidade concreta. Mas eu sei, e você sabe, e não é difícil entender por quê. Acreditamos no tato de forma mais profunda do que na visão, na audição ou no olfato. Deparei-me com isso um dia, em um sonho. Nele, vi um enorme pilar, uma estaca fincada no oceano, e a estrutura que o sustentava havia desaparecido. Só restavam as estacas, e eu soube que estava sonhando. E eu pensei comigo mesmo, se eu segurasse aquela pilha, e pudesse tocá-la, se me parecesse solidamente real. O que eu vou fazer? E vou segurar aquela pilha, no sonho. Eu sei que é um sonho, mas vou segurar aquela pilha com toda a minha força e me obrigar a acordar segurando-a. Bem, eu fiz isso. Segurei a pilha com toda a minha força. Eu disse: Neville, você sabe que está dormindo, você sabe que está sonhando agora. Acorde. E acordei na água. Eu estava realmente segurando aquela pilha e estava de pé no que antes eu sabia ser um sonho. Deixou de ser um sonho. É real. Estou em um mundo tão real quanto este. Aqui estou eu, segurando esta enorme pilha. E é nas Índias Orientais, não nas Índias Ocidentais, onde eu nasci. Era no leste. É uma área muito primitiva. E então algum animal desceu até a praia. Uma criatura de aparência estranha, e naquele momento eu fiquei um pouco em pânico. Naquele instante de turbilhão de emoções, acordei na minha cama em Nova York. Mas descobri o segredo dos sentimentos. Então ele disse: Aproxima-te, chega mais perto, para que eu possa te sentir, meu filho. Ele ouviu a voz. Disse: Tua voz é a voz de Jacó. Aproxima-te. Deixa-me ver se realmente és Esaú. E ele o fez através do tato. Então, deitado na minha cama uma noite, aqui mesmo em Beverly Hills, muitos anos atrás, devia ter sido uns 14 ou 15 anos atrás, de repente me dei conta de que estava vendo o que não deveria. Estava olhando para o interior maravilhoso de um hotel luxuoso. Pelo menos era o que me parecia. E assim, a consciência seguiu a visão, e me vi no quarto, mas sabia que estava na cama. Então voltei para a cama. Eu ainda estava vendo o interior daquele quarto, e voltei para lá. Voltei de novo. Devo ter feito isso umas 12 ou 20 vezes.
Era divertido entrar no quarto, e o quarto era exatamente assim. De verdade. Aí voltei para a cama. Então, eu disse, agora vou explorar, independentemente das consequências, vou explorar. E então entrei no quarto. Da cama, parecia um quarto de 30 por 20. Quando entrei com a decisão de explorar, o quarto se fechou sobre mim e se reduziu a 1/3. Digamos, ficou com 10 por 7. E descobri que era um closet para uma suíte enorme, lindamente decorada, mas ainda não estava ocupada. Estava lá para ser ocupada, mas o quarto, ou seja, a suíte, naquele momento, estava desocupado. E pensei que, quando atravessei a porta, não a atravessei como uma teia de aranha, abri a porta com a mão e simplesmente a atravessei. Eu era totalmente real para mim mesma. Então caminhei pelo corredor. E o corredor por onde caminhei era cruzado pelo corredor principal, e todas as luzes estavam acesas, e 2 mulheres vinham por aquele corredor, o principal. Mas eu sabia que tudo aquilo começou como um sonho. Então eu sabia muito bem que todos os fins levam à origem. Portanto, a origem é o sonho. Este é o sonho. Então eu disse às senhoras, senhoras, isto é um sonho. Este vasto mundo inteiro é um sonho. E então elas ficaram com medo de mim. Quem não teria medo de um homem que aparece de repente em um lugar? Eu diria, andando, e diz que este vasto mundo inteiro é um sonho? Você pensaria que ele é maluco, que ele é insano. E então elas pensaram que eu era insano. E elas se afastaram o máximo que puderam de mim, caminhando rente à parede, uma atrás da outra, me olhando com muita desconfiança. Então eu vi este objeto pendurado no espaço, e ele me lembrou um objeto semelhante que eu tinha visto na casa de um amigo em North Hollywood. Então eu disse a elas: olhem, vejam isto? E eu o segurei, e para minha surpresa, não era uma teia de aranha. Não era uma imagem residual, não era uma imagem de memória. Isto era real. A coisa é sólida. Bem, eu a segurei, e a essa altura, eles já estavam bem lá embaixo. Eles me olharam por cima do ombro por um instante e depois correram para a sala principal. E aqui estou eu, sozinho, agarrado a esta coisa. Eu disse para mim mesmo, Neville, você sabe, isto é um sonho. A origem é um sonho, o fim é um sonho. Vamos, acorde. Fechei os olhos para o óbvio, segurei este objeto aqui e não consegui. Abri os olhos novamente. Ainda estou parada ali. Mas como vou voltar para o meu quarto em Beverly Hills? Eu não sabia o que. Não havia nenhum lugar para onde eu pudesse ir que me levasse de volta para lá. Mas me lembro que sentir é o segredo. Estou segurando isso aqui, agora, mas é real, é sólido. Me desculpem, eles me viram, eles ouviram minha voz. E eu continuei andando, e cada passo era tão sólido quanto andar aqui agora. Então imaginei que minha cabeça estava em um travesseiro, quando senti um travesseiro sob minha cabeça enquanto estava de pé, de repente me vi na horizontal, com a cabeça sobre um travesseiro. E então, de repente, pude sentir aquele travesseiro. Mas eu estava catalético. Não conseguia abrir os olhos, não conseguia mover uma mão, não conseguia mover um dedo. E aqui estou eu, um ser vivo em um corpo morto. Então eu pensei: bem, eles vão encontrar o corpo amanhã de manhã e vão ter que esquartejá-lo, porque meu seguro cobre os custos por um tempo. E para provar que ninguém me matou, eles precisam esquartejá-lo para descobrir por que ele morreu. Sempre temos que fazer essa pergunta, e eles vão dar um nome, se não conseguirem descobrir. Eles vão dar um nome de qualquer jeito. Então aqui estou eu. Não conseguia abrir os olhos, não conseguia mexer a mão. Depois de uns 15 ou 20 segundos, pareceu muito mais tempo, consegui mexer o dedo mindinho. E então consegui mexer um pouco a mão. Ainda não conseguia abrir os olhos. E estávamos dormindo numa cama de casal. Então estendi a mão, à esquerda, e senti o calor do corpo da minha esposa. Nesse momento,
soube que estava de volta à minha cama. Em mais 15 ou 20 segundos, com muito esforço, consegui abrir as pálpebras e todos os objetos familiares nas paredes, na cômoda, voltaram à minha consciência. Agora eu entrei em um mundo tão real quanto este. Estou lhe dizendo, se existem mundos dentro de mundos, e todos eles estão aqui, agora mesmo. É como ligar um rádio, você o sintoniza um pouquinho e uma nova frequência e uma nova estação entram, trazendo algo completamente diferente. E eles não interferem uns nos outros. E esses mundos estão todos aqui agora, e existem pessoas, assim como nós povoamos este mundo, e elas são tão reais quanto este mundo terrestre. E não. Você não precisa andar para chegar lá. Eu estava na cama. Parecia que eu entrei nela. Diria que a uns 3 metros de distância. Mas a mesma área permeava a cama, e a cama não a obstruía. E aquele mundo em que eu entrei não obstruía a casa em que eu morava, em Beverly Hills. Está tudo aqui, o vasto mundo inteiro. Mundos dentro de mundos dentro de mundos. Então eu digo a vocês, os fatos são a inundação, o dilúvio. Não houve outro tipo de inundação. Na verdade, estamos inundados pelos fatos da vida. E esses fatos, nós os mudamos todos os dias. Hoje, esta é a causa de tal coisa. Amanhã, não será mais. Você descobriu outra causa, e no dia seguinte, outra. Mas enquanto não encontrarmos a próxima causa, acreditamos que essa seja a verdade, e veneramos os fatos. Então eu lhes digo, todas as coisas estão na imaginação humana. O homem é pura imaginação, e Deus é o homem e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Não há outro Deus. Tudo é fruto da sua própria e maravilhosa imaginação humana. E a única coisa que o vasto mundo anseia é o despertar da imaginação. E quando ele vier, virá com o nascimento da criança prometida, que libertará o homem dos horrores deste mundo que chamamos de mundo da natureza. Pois a natureza é simplesmente o princípio do qual depende a homogeneidade das formas na luz transmitida. E assim o ciclo se repete. Você já reparou que, em determinada época do ano, o dinheiro está escasso? Mas, de repente, ele flui. E depois, em outra época do ano, volta a ficar escasso. Por quê? É um hábito, é um estado que se transmite. Você fixa esse fato na sua mente. Acho que você tem $50.000 hoje e economizou para dezembro, mês em que o orçamento está sempre apertado. Você vai emprestar o dinheiro e doá-lo antes de dezembro chegar, para que, quando o mês chegar, você possa economizar novamente. É uma espécie de escravidão peculiar, eu diria, essa coisa chamada natureza, na uniformidade das formas na luz transmitida. Agora você pode penetrar esse fato e quebrá-lo. E é isso que estamos aqui para ensinar. Eu não vim para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir e revelar a verdadeira lei. Não se trata de lavar as mãos antes das refeições, embora seja algo muito agradável e higiênico. Não se trata de seguir dietas específicas, fazer isso, aquilo e outras coisas. Ele explica que toda a lei é psicológica. Ele usa um dos mandamentos, que é bastante vívido, para mostrar como tudo deve ser interpretado psicologicamente. Disse: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já a adulterou no seu coração. Mateus 5, 27,28. Mas qual homem não adulterou? Qual homem não violou esse mandamento? Então ele nos diz que tudo é uma questão psicológica. Não se pode conter o impulso porque se pode tentar contê-lo por 1000 motivos diferentes. Talvez se tenha medo das consequências. Talvez se tenha medo de que alguém descubra, talvez se tenha medo disso, daquilo e de outras coisas. Mas o impulso estava lá. E ele lhe diz que o impulso foi o ato. Bem, se o impulso foi o ato, então os atos criativos são imaginais. Pois foi um ato imaginal. Portanto,
preciso observar meus atos imaginais. Pois o ato imaginal é um fato, ele de fato se tornará um fato e então me confrontará. Havia uma senhora em São Francisco. Ela disse: Meu irmão. E me disse: Acho que ele é inocente, mas não conheço os detalhes do caso. Ele foi condenado a 6 meses de trabalhos forçados, ele estava no exército. E eu não acho que meu irmão deva receber 6 meses de trabalhos forçados no exército. Eu perguntei: Você quer que ele saia? Ela respondeu: Com certeza, quero. Eu disse: Quer saber? Você pode tentar, assim poderá dar todo o crédito a si mesma e não a mim. Faça você mesma. Pois o que devo fazer? Bem, se ele estivesse fora, ele voltaria para casa? Ah, sim, ele viria direto para minha casa. Muito bem, e se ele aparecesse na sua casa, o que você faria? Bem, ela disse. Eu o abraçaria e o beijaria, o sentiria. Eu disse. Muito bem, faça isso. Quando você chegar em casa hoje à noite, sente-se onde você normalmente se sentaria e imagine que seu irmão está lá, que você o abraçou forte, o apertou contra si e o beijou. No domingo seguinte, durante minha reunião em São Francisco, aquela mulher pôde se levantar e contar essa história. Ela disse: Cheguei em casa e imaginei que tinha ouvido a campainha tocar, e a campainha fica lá embaixo. Eu teria que descer correndo um lance de escadas para atender a porta. Então, ouvi a campainha tocar, desci correndo, abri a porta de repente lá estava meu irmão. Voltei lá para cima. Não havia nenhum irmão, mas fiz isso com tanta intensidade. Foi quase como uma decepção por não tê-lo visto ali parado. Mas parece tão real para mim. Bem, alguns dias depois, ela estava sentada lá em cima quando a campainha tocou. Ela disse: Quase quebrei o pescoço para descer correndo porque sabia o que ia acontecer. E então ela abriu a porta de repente. Lá estava o irmão dela. Ela se levantou e contou essa história para as 1000 pessoas presentes naquela manhã de domingo. E todos viram. Ninguém, presumo, quis verificar. Eu confiava nela plenamente. Se ela mentiu para mim, bem, isso é problema dela. Mas estou convencido de que tudo aconteceu de verdade. Eu não questiono. Acredito quando você me diz que aconteceu. Mas o importante é praticar. Nós somos o poder operante. E a enxurrada está acontecendo. Que ninguém diga que a enxurrada acabou. E a enxurrada está cada vez mais profunda porque estamos mais inclinados a fatos, queremos os fatos da vida. Você quer os fatos? Bem, então você engrossa ainda mais os muros da prisão. Mas aprenda a penetrar os fatos. E ao penetrar os fatos, você deve ir em direção a um certo objetivo além dos fatos. O que você quer agora? Bem, então você entra no estado de desejo realizado. Que estado? O estado que você decide. Você determina o que quer neste mundo, e entra direto nesse estado, e então ignora os fatos. Suponha que os fatos ainda neguem o que você fez. Não importa que os fatos permaneçam. Eles se dissolverão. Tudo isso porque você permanecerá fiel e ocupará o estado. Você não vai mais construí-lo sem ocupá-lo. Você vai ocupar o estado. E ao ocupar o estado, ele funcionará. Você pode fazer isso com um emprego. Um amigo meu em Nova York, que veio do oeste do país, era engenheiro e disse: Neville, eu quero mais dinheiro e mais responsabilidade. Quero trabalhar para uma certa empresa. Eu perguntei: Você sabe onde eles estão? Ele respondeu: Sim, na Avenida Madison. Eles fazem trabalhos internacionais. Constroem pontes, barragens, constroem coisas no mundo todo. Eu gostaria de um emprego que me permitisse viajar, porque eu ganharia 3 vezes mais. Eu disse: Bem, irei até o local e verei onde você se sentaria se conseguisse o emprego lá,
antes que eles o mandem embora. Você trabalharia no escritório central primeiro, não é? Disse. Acho que sim. Eu vou lá e dou uma boa olhada. Ele entrou no lugar, escolheu a mesa, escolheu o lugar, e então presumiu que, quando voltasse para casa, estaria sentado naquela mesa, e aquele seria o seu trabalho. E mencionou a quantia em dinheiro, que era uma quantia considerável. Ele, a esposa e a filha costumavam vir às minhas reuniões. Em um mês, ele já estava naquele emprego, e em 2 semanas estava a caminho do Oriente Próximo, construindo pontes. Infelizmente, de certa forma, ele não viveu muito tempo. Era um jovem, mas em cerca de 3 anos, ele se foi, ataque cardíaco e ele se foi. Mas ele teria partido de qualquer maneira, estivesse aqui ou lá. Pois chegamos na hora certa e partimos na hora certa. Mas pelo menos, antes de deixar este mundo, ele encontrou o princípio que levará consigo para o outro mundo. Pois não existe morte. Ele retorna à vida em um mundo exatamente como este, vestido com um corpo igual ao seu, só que jovem, tão jovem quanto era então, e será ainda mais jovem. Mas ele ao menos se lembra do que fez para conseguir o que queria, e funcionou, e agora segue esse princípio em sua mente. Então, quando você me diz que seus sonhos, e que você e seus sonhos aplicam esse princípio, como a senhora desta noite, que está aqui, me contou o sonho dela. Eu pedi que ela o escrevesse para mim. Mas, no próprio sonho, ela está discutindo com outras pessoas esse princípio da imaginação e como você imagina um certo estado e o traz para este mundo. E que nada neste mundo morre, todas as coisas são restauradas à vida, e ela está continuando essa conversa em seu sonho. Bem, para mim, isso é extremamente lisonjeiro e emocionante, quando você consegue levar isso além, para o que o mundo diria ser um estado em que você não controla a visão, em que você é simplesmente escravo da visão, e não seu mestre. Você não a direciona, você simplesmente a segue. Mas ela não a seguiu. Ela direcionou a visão. E quando você chega ao ponto de poder direcionar no que chamam de estado de sonho, onde você não deveria estar no controle, você é simplesmente vítima da sua visão. Mas ela não é vítima da sua visão. Ela, na verdade, controlou a visão. E então o dia chegará, é inevitável. Todos nós nos despojaremos dessa vestimenta. Mas eu lhes digo que vocês se sentirão completamente restaurados, instantaneamente. Sem esperar por nada, instantaneamente restaurados, em um mundo terreno com problemas que vocês não conseguiram resolver, mas que sabem como solucionar. Vocês resolverão o problema porque conhecem o princípio. Portanto, o dilúvio começou. Toda a Bíblia, do início ao fim, é contemporânea. Jesus não é algo que morreu, ele é algo que vive dentro do homem. Ele habita no homem. O próprio Deus veio e vem a história da humanidade na pessoa de Jesus, em você, em mim, em todos no mundo. E o dia chegará. Você saberá, e você é o Senhor Jesus. Mas adormecido para o que você é. Chegará o dia em que você estará completamente desperto para o fato de que você é o Pai, e então você saberá. Já me perguntaram por que o Senhor expressa isso o tempo todo. É importante. É muito importante falar sobre o Pai, é a parte mais importante das Escrituras. A parte mais importante das Escrituras. Eu posso ter todo o poder do mundo e ainda assim não saber que sou Deus. Posso ter uma consciência sensível onde não há nada no mundo além de mim mesmo e ainda assim não sentir que sou Deus. Mas quando o Pai vier, e eu souber que sou o Pai daquele único filho dele, então eu saberei que sou Deus. Não há outra maneira de saber. Se eu tivesse poder suficiente para destruir o universo, ainda assim não saberia que sou Deus. E se eu estivesse completamente consciente, como estava em 1926, quando estava lendo um livro, ele caiu sobre o meu peito. Não deviam ser mais de 10 horas. Acordei na manhã seguinte, às 9. E eu não me virei da esquerda para a direita durante todo esse tempo, porque o livro ainda estava sobre o meu peito e a luz ainda estava acesa na minha cama. E geralmente, durante a noite, um homem se vira várias vezes, de um lado para o outro.
Quantas vezes, eu não sei, mas todos nós fazemos isso. Ninguém vai para a cama de costas e permanece lá por 9 horas ininterruptas, ou, neste caso, quase 11 horas ininterruptas. Então, eu mergulhei num sono profundo, num transe, e nesse estado, me tornei luz infinita. Não havia nada além de luz, e eu estava dentro dela. Não havia circunferência. Eu era a ascensão de tudo. Nenhuma luz fora desta luz que eu sou. Nenhum sol, nenhuma lua, nenhuma estrela, mas nada fora do feixe que eu sou. Eu era uma luz pulsante infinita. Mas ainda assim, não me trouxe de volta a sensação de ser Deus. No entanto, ela me escapava. Mas quando você vê o filho dele, e esse filho te chama de pai, e você sabe, bem, então não há dúvida em sua mente sobre quem você é. Então eu digo que é a parte mais importante das Escrituras, e ainda assim é a única coisa sobre a qual as pessoas me questionam. Por que você enfatiza isso? Por que você repete isso tantas vezes? Porque a única coisa no mundo que você um dia experimentará e que o convencerá de que você é Deus, nada no mundo o convencerá disso. Mas, enquanto isso, podemos analisar os fatos. O homem aprisionado não precisa estar atrás das grades. Somos aprisionados pelas coisas que fazemos. Muito bem, podemos quebrá-las, quebrar qualquer coisa neste mundo. Um homem pode ser aprisionado pela gula. Ele pode se libertar dela se souber o que quer. Talvez ele não queira realmente abrir mão dela. Se ele quiser abrir mão dela, que crie em sua mente uma cena simples, em que, se ele tivesse desistido, um amigo ou algum parente saberia. E ele não se gabaria disso, eles simplesmente saberiam. E seria uma conversa normal que ele não sentisse mais falta dela. Ele não tinha desejo por ela, não usou drogas para isso, não fez nada para superá-la. Simplesmente, ela não estava mais lá. Esse certo gosto que temos neste mundo. De repente, você o teve, se saturou dele e não o quer mais. Tudo tem seu preço. Hoje em dia, gosto, por exemplo, de uma coisa chamada ostra, adoro ostras, especialmente aquelas deliciosas ostras orientais. Mas a primeira vez que comi uma ostra, achei que ia morrer. Eu era um menino pequeno, diria que tinha uns 9 ou 10 anos, e fui até lá. Na época, chamavam-se Ilhas Virgens, pertencentes à Dinamarca. Agora são nossas ilhas, São Tomás e São João e Santa Cruz. E minha mãe me disse: Neville, você sabe, vai para um lugar estranho e eles falam dinamarquês. Você não entende a língua, mas vai se virar. Você vai ficar num quarto, uma pensão, e talvez uns 20 ou 25 hóspedes. Vocês vão todos sentar juntos numa mesa grande. Você é um menino e não conhece os costumes deles. Então, observe o que a senhora faz e faça o que ela fizer. Sentei-me à mesa e lá estava aquele prato de ostras. Eu nunca tinha visto uma ostra na minha vida, e depois todas aquelas coisinhas antes dela. Eu vi essa senhora pegar um garfinho, pelo tamanho, então peguei o meu. E aí ela pegou um pouco de raiz forte. Pegou mais alguma coisa. Depois pegou um pouco de tabasco, fez tudo isso. Aí ela enfiou na ostra e mergulhou em tudo o que tinha feito. Ela fechou os olhos, como se tivesse mel na boca, eu esperava a mesma coisa. Então fiz a mesma coisa. E quando coloquei aquilo na boca? Meu Deus! Não descia. Não conseguia vomitar. Não devia vomitar. Minha mãe me disse isso, e então, ficou preso ali. Mas o engraçado é que não só engoli aquela, como descobri que havia outras 5, e tive que engolir todas. Bom, essa foi a minha introdução às ostras. Mas hoje em dia, eu adoro. Peguei o gosto por ostras. A primeira vez que bebi, bem, não posso dizer a ninguém que era algo como mel para mim, mas adquiri o gosto. E hoje, aprecio muito uma bebida. Tento não exagerar, pois quero manter minhas faculdades mentais em dia. Mas gosto de beber. Tentei adquirir o gosto por fumar.
Não consegui, antes de desistir depois de tentar por uns 6 meses. Não consegui. Eu tinha apenas 21 ou 22 anos na época, e simplesmente não conseguia apreciar um cigarro, um charuto ou qualquer coisa do tipo. Me dava enjoo. Então, desisti. Nunca adquiri o gosto. Mas todas as outras coisas que adquirimos, não nascemos com esses gostos. Você adquire esses gostos. Você pode adquirir o gosto de viver com conforto. Você pode adquirir o gosto de viver como um cavalheiro, como uma dama. Adquira o gosto. Você quer realmente viver como uma dama, viver como um cavalheiro, sem a pressão de se adequar a um status, sem a pressão de fazer essas coisas. Certo? Imagine que você é essa dama, esse cavalheiro. Analise os fatos. Os fatos lhe dizem que você não é. Você não tem esse gosto. Analise os fatos e viva como se o tivesse. E posso lhe dizer por experiência própria, que você o terá. Você realmente conseguirá. Não me pergunte como, os meios e as formas estão contidos no estado em que você entra. Então você entra em um estado, e ele contém tudo o que é necessário para externalizar esse estado. Então, escolha seu estado, um estado agradável, e mergulhe nele, permanecendo nele. Eu chamo isso de ocupar o estado e pensar a partir dele, em vez de pensar dele. Assim como você pensa agora a partir do seu estado atual, com todos os fatos ao seu redor que o ancoram nele, entre em outro estado, ou em sua imaginação, e os fatos parecerão ancorá-lo nesse estado. E embora você se canse dele, você pode sair dele e ir para outro estado. Sabe quando você se muda para uma nova casa ou para uma nova cidade? Você precisa se adaptar. Bem, você é o peregrino que atravessa inúmeros estados. Os estados permanecem, mas você, o peregrino, passa por eles, como um viajante que atravessa uma cidade. A cidade permanece, mas você, o viajante, passou por ela, então você vai direto para outra cidade. Você não elimina o estado. A pobreza permanece um estado, mas um homem que antes era pobre sai dela. Então ele sai da pobreza para o estado de riqueza. Mas ele não destrói o estado da propriedade, qualquer um pode cair nessa. Então Blake disse: não considero que o justo ou o injusto estejam em um estado supremo, mas apenas nesses estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal. Então ele brinca com esse estado e se vê apaixonado por ele, e cai nele. Ele não é supremo porque é rico, e o outro não é ignorado porque é pobre. É um estado. Não condene o ocupante do estado. O estado é a coisa, mas o ocupante é Deus. Pois o ocupante em um estado chamado pobreza está dizendo eu sou antes de haver um pobre. Ele não diz eu sou pobre, o que significa que ele é diferente, no que diz respeito ao eu sou, daquele que diz eu sou rico, a mesma essência do eu sou que ocupa o estado de pobreza está ocupando da riqueza. E assim você pode entrar em qualquer estado, e estar no estado é Deus. E você veste esses estados como veste roupas. Mas você deve ser consistente e realmente acreditar nisso. Primeiramente, como está escrito no 6º capítulo de João. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Primeiro, a fé que se aventura numa possibilidade. E depois, algo mais seguro do que a fé, algo mais firme do que a fé e a experiência pessoal. Você se aventura, isso é fé. Agora eu realmente acredito em você.